Bolsonaro é indiciado pela Polícia Federal. Além disso, temos hoje aqui fundos imobiliários e fiagros que saíram, desse novo imposto que a gente estava discutindo durante a semana. Porém, apesar dessa boa notícia, teve um aumento de imposto na carne. E a gente pensa, o Lula até disse que seria uma carnes de primeira, carnes que atingiriam mais a classe média e a classe alta, mas não vimos isso, né? Inclusive chegou ao próprio frango. Além disso, teve uma notícia que pegou todo mundo aqui com bastante tristeza, né? A gente até não sabe como que a gente vai tocar a nossa vida agora, que é um aumento de imposto de 40% com o CBS e IBS no Viagra. O que você acha disso, Manuel? Tristeza, né? Não tem muitos comentários, a gente tem que só... vida que segue. Agora isso impacta diretamente a vida de todo mundo aqui, Lucas principalmente aqui, Vandinho, todo mundo, então é tristeza. É um clima de luto e tristeza que ficou aqui. Baixou, tristeza. Então esse é o seu Soco Matinal, nesse novo formato que a gente tem aqui, onde parece Power Rangers branco, azul e rosa. A gente tá. Então comenta aqui, por favor, pra gente conseguir voltar a ter duas câmeras, porque a gente teve um problema com uma câmera aqui no último tempo e a gente teve que gravar dessa forma pra não ficar sem o seu programa diário. Possivelmente na segunda-feira a gente já volta no novo formato, né? Se assim o Lucas conseguir voltar com as nossas outras câmeras. Mas hoje, nesse novo formato que você tem aqui, parecendo William Bonner, a gente vai seguir como um programa de tradição com meu amigo Malheiros. Bom dia, pessoal. Matheus, consultor aqui da UVP Capital. E também Manuel Neto. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje a agenda tá cheia, mas a agenda é futebolística. A partir da 13h, quem fez... Quem não fez é responsável, tinha que ter se preparado para os jogos. Hoje é a Eurocopa. E além da Eurocopa, né, que é o mais importante, também temos coisas importantes na economia. Por exemplo, os índices. E hoje, como você pode ler os índices aqui na descrição do YouTube e também no Spotify, também está na descrição, o Matheus vai ler os índices aí em mais ou menos 14 a 15 segundos. Nos Estados Unidos, a gente tem um mercado abrindo positivo, né, aguardando aí os dados do payroll, mas com expectativas de diminuição nos postos de trabalho. Né? O que seria bom porque demonstra um arrefecimento. Você que falou de arrefecimento ouviu de novo essa palavra. Ali dos mercados asiáticos não tem nenhuma direção clara, então alguns fechando vermelho, outros fechando verde. Na Europa, mercados aí positivos também, principalmente depois das eleições do Reino Unido. Commodities aí, o petróleo opera estável, né, mas já está negociando aí perto de uma alta de 2 meses. O minério de ferro fecha em baixa, com uma queda na produção de metais, e o destaque aí para o Bitcoin, que está caindo mais 6% hoje, né, a $54 mil, atingindo o menor nível desde fevereiro. Começando então as notícias internacionais, a gente começa pela eleição do Premier no Reino Unido, né? O Partido Trabalhista conseguiu eleger a sua candidata. Exatamente. Lá no Reino Unido, o Partido Trabalhista, né, segundo pesquisas aí de boca de urna, possivelmente vai conquistar 410 dos 650 assentos na Câmara dos Comuns. Então vai ter uma maioria esmagadora e vai tirar os conservadores de 14 anos aí de poder, né? Então o partido já passou por alguns momentos conturbados, né, nos últimos anos, né, que você teve lá o Boris Johnson, né, que ficaria lá no poder. Aí o Starmer, quando ele assumiu a liderança, né, acabou tendo seu governo colapsando durante a pandemia. Depois teve sua sucessora, a Liz Truss, que teve o mandato mais curto da história do Reino Unido, ficando só 49 dias no poder, o que acabou causando até uma crise financeira lá no Reino Unido, acabou enlouquecendo os mercados. E hoje, o Sunak, o atual primeiro-ministro do Reino Unido, já anunciou a sua renúncia ao posto aí de líder do Partido Conservador e primeiro-ministro, e vai se encontrar hoje à tarde, provavelmente, com o rei Charles para formalizar o ato. Foi numa classe exemplar, né? O Sunak hoje deu aí uma divulgação, deu os parabéns pro vencedor e falou que se ele for competente, todo mundo ganha. É um nível alto, né? O que a gente espera do Reino Unido. Bem parecido com o que a gente tem. Gentleman. É muito parecido, né? Com Lula e Bolsonaro. Isso é um nível aí de educação muito Trump parecido. Ou com Biden e Trump também. Invadindo o Capitólio. Mesmo. Vamos seguir. Outra notícia internacional que temos hoje é os empregos nos Estados Unidos e o crescimento salarial devem mostrar aí devem moderar aí no mês de junho, né? Essa é a expectativa que o mercado tem.
Perfeito, é um dado aí que o mercado fica esperando, fica aguardando, ele deve sair aqui ao longo do dia de hoje, e a prévia que a gente tem aí é que deve adicionar 190 mil novos postos de emprego em junho, mas contra 273 que foi adicionado em maio. Então você vê que está tendo aí um arrefecimento, é o menor nível desde janeiro de 2022, estão mantendo ali a taxa de desemprego em 4%, apesar para os níveis aqui nossos brasileiros serem uma taxa de desemprego bem baixa, mas é a mais alta desde janeiro de 2020. Desculpa, é a mais alta desde janeiro de 2022, então isso acaba gerando aí uma tendência de arrefecimento aí na inflação. Apesar de ainda o nível dos salários ainda está num relativamente nível alto, provavelmente o que o Jerome Powell tinha falado, que provavelmente ia estar fazendo aí um soft landing, isso está se encaminhando. Provavelmente a economia vai estar sendo arrefecida, mas sem ter aquele processo de recessão e com a inflação tendendo aí para a meta. Vamos esperar aí os próximos desenrolar dos dados que forem sido divulgados, e isso pode impactar nos próximos cortes de juros aí da taxa americana, que pode iniciar o corte de juros, pode ser que inicie já em setembro, ou pelo menos aí ao longo aí do final de 2024. Indo para as notícias nacionais, a gente tem essa notícia da chamada que é o indiciamento pela Polícia Federal do Jair Bolsonaro, né? Jair Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal por associação criminosa, lavagem de dinheiro e também apropriação de bens públicos. Exatamente, a gente teve o ex-presidente sendo indiciado pela PF e 11 pessoas, além dele, que estavam ali dentro da sua comitiva, né, ali no inquérito que investiga se eles se apropriaram indevidamente de joias que foram entregues, né, pelo governo saudita aqui para os brasileiros numa visita que aconteceu lá na Arábia em 2019. Então, o Bolsonaro foi indiciado pelos crimes aqui que o Edson já comentou, e o relatório final da Polícia Federal vai ser entregue para o Alexandre de Moraes, o nosso querido Xandão, que é o relator do caso na Suprema Corte. Esse material vai ser encaminhado para a PGR, para Procuradoria-Geral, que vai avaliar se vai ter evidência suficiente ou não, né, para o Bolsonaro ser denunciado. O órgão daí também pode pedir ou o arquivamento do caso ou solicitar mais investigação para a Polícia Federal. E se ele for denunciado, aí vai caber ao STF decidir se ele vai se tornar réu ou não. Segundo a Polícia Federal, o ex-presidente teria recebido, né, as joias durante seu mandato e tentado vendê-las ilegalmente nos Estados Unidos depois de junho de 22, né, ali próximo do fim de seu mandato. Então, dentro do que ele recebeu, tem Rolex, tem anel, abotoaduro e um rosário islâmico. E aí, segundo a nossa legislação, né, ali o Tribunal de Contas da União, esses presentes deveriam ficar no acervo do presidente, no acervo da presidência da República, mas acabaram indo para o acervo pessoal do Bolsonaro. E também indo para outra notícia nacional, a gente tem aí essa exclusão de fundos imobiliários e fiagros desse novo imposto que está sendo criado. Porém, apesar dessa boa notícia, a gente tem aí um novo imposto sobre a carne. Exatamente. Felizmente, os FIIs e os fiagros foram excluídos, né? Então eles não vão ser tributados na Receita com o CBS e o IBS. Que é muito bom, né? Porque o mercado de fundos imobiliários já traz muita atratividade, principalmente para o pequeno investidor, pessoa física, por oferecer isenção, né, de imposto de renda nos proventos recebidos. E daí a ideia, né, a sacanagem que queriam fazer era não tributar os proventos, mas tributar a receita do fundo. Então é um tributo que a pessoa não ia ver. Tem estimativas que afetar até 20% o resultado desses fundos. Então ia ser um impacto significativo que possivelmente afastar muitos investimentos do país, né? Ainda dado que esses fundos investem em setores que são importantes para a economia, que é o setor imobiliário e o de agronegócio, aí no caso dos fiagros. Então, os fundos de tijolo, né, eles vão ter a opcionalidade de aderir ao imposto. Mas por quê? Os fundos que trabalham principalmente com o desenvolvimento imobiliário, então, que fazem um projeto do zero, vão poder aderir a esse imposto para ter crédito fiscal, o que pode fazer sentido ali em questões de fluxo de caixa do fundo, né, com esse crédito tributário. Deixa aí você do fundo imobiliário aí para a parte de desenvolvimento, se você vai estar aderindo, né? Que a gente também fica sabendo. Se estiver fazendo adesão aí para a gente já se preparar e ver como isso vai impactar. Aqui, se quiserem já comentar. Sim, perfeito. Antes de partir para o próximo quadro das notícias não tão irrelevantes, vou ler alguns comentários aqui do vídeo anterior, né? A gente teve muitos comentários aí
Quanto mais comentários a gente tem, mais câmera a gente vai ter, né? Pelo visto. Ou pelo menos vão arrumarem nossas câmeras o mais rápido possível, né? A gente teve um problema técnico hoje, como é óbvio que dá pra ver. E a gente... Um novo comentário que eu leio aqui hoje é do Felipe Duarte UK. Pra quem não conhece, esse é o Matheus, meu consultor. Um abraço, um dos Felipe. gênios do século XXI. Para quem o conhece também. E o Drew da Vete colocou o nosso Jacan da UVP. Quem dera ter dinheiro para ter ele como consultor. O cara, e o outro ainda, Túlio do Balacobaco 3659, falou: o cara é foda. Cara, você tá muito bem elogiado, Matheus. Obrigado, Felipe. Obrigado, Túlio do Balacobaco. Drew da Vete. E Drew da Vete. E eu também quero mandar um abraço aí pro Salva Produtor, Matheus Malheiros. Manda um abraço pro seu irmão Raul Sena Malheiros. Tá. Um abraço. Um abraço. Tá sendo muito elogiado. Vai dar errado isso aí. Então vamos lá. E continuando então o nosso programa, né? A gente vai para as notícias não tão irrelevantes, só que essa nem deveria estar aqui. Não sei quem colocou na pauta, porque essa é uma das notícias mais relevantes que a gente teve no século aqui nesse país de bananas, que é a República do Brasil. Que é o seguinte: o Viagra, que tinha sempre o imposto zerado, né? Para ajudar aí os mais necessitados, vamos dizer assim, né? E agora vai ter um imposto de 40%, né? De IBS e CBS a partir de 2033, cara. A gente costuma falar que o Brasil é a República das Bananas. Agora é a República das Bananas Murchas. Faz parte. Depois desse comentário aí do Matheus, a gente fica desanimado, né? Isso vai atrapalhar e provavelmente a taxa de natalidade. Será que é um movimento comunista? Eu acho que vai... o movimento partido chinês. Pode ser, hein? Mas basicamente o que acontece com esse tributo? Antes tinha ali a taxa zerada, agora virou para uma taxa especial, não é mais zerada, mas ainda continua tendo ali alguns benefícios. O bom que dessa implementação aí é que colocaram o absorvente feminino com a taxa zerada, né? Pelo menos tentaram compensar de alguma forma. É algo positivo. Algo positivo. Apesar de ter tido aí esse retrocesso em ter colocado o Viagra. Provavelmente as lotéricas aí vão ter pneus queimados e muita revolta aí, porque pra população de maior idade e para algumas pessoas presentes na sala aqui, né? Isso é um caso muito sério. Também temos o parecer do GT, né? Na reforma tributária, não prevê crédito para ativo imobilizado. É isso mesmo, é o grupo de trabalho ali da parte da reforma trabalhista, da reforma tributária. A reforma tributária ela já não tinha colocado isso no seu texto, aí esperava-se que o grupo de trabalho colocasse, mas só que ele deixou de fora aí essas empresas que é voltada ali para locação de máquinas, locação de veículos, as empresas de transmissão de energia e saneamento. O que isso pode impactar nessas companhias? É basicamente ali que pode ter uma oneração na parte tributária. É claro que isso ainda não é definitivo, mas como você está tendo essa insegurança de não ter, tanto na reforma tributária como no grupo de trabalho, não colocou isso pode gerar aí um pouco de turbulência para essas companhias que estão voltadas aí para esses segmentos, porque elas investiram bastante antes de ter sido aí colocado em pauta essa reforma tributária, então já tinha ali um certo investimento, e agora que não tem essa possibilidade delas estarem fazendo aí essa compensação de tributos, que é basicamente ali do ICMS, então que é o imposto de valor agregado que vem aí para substituir os 5 impostos, que é o ICMS, o ISS, o PIS e COFINS, então isso aí acaba gerando aí um pouco de insegurança. Só que isso não é definitivo, então a gente tem que esperar também o texto final para saber se vai ter algum texto que vai agregar essa possibilidade aí de compensação que está na pauta. Então, essas foram as notícias do seu Suco Matinal, hoje, terminando em tempo recorde, sem câmeras, somente com uma. Segunda-feira a gente já volta com o programa do jeito comum, né, que você sempre consegue assistir aqui, porque isso aqui é um programa de tradição, né? Então, no final das contas, o recado final vai ser com ele, Manuel. Perfeito, chegando aí no final de mais uma semana, sexta-feira. Você aí provavelmente trabalhou bastante, teve bastante produtividade, se programou e chegou para essa sexta futebolística maravilhosa. Então hoje trabalhar até 12:30 naquele ritmo. Quem fez, se você preparou. Se não preparou, já vai preparando ali para começar a assistir 2 grandes jogos que vão ter aí hoje. Então é o recado. 12:30 ali para frente, acabou. É só alegria. É um puxadinho do almoço. Quem fez, tá tudo certo. Então,
muito obrigado pela audiência de sempre. Comente aqui, por favor, o que você achou desse novo formato, que não vai ficar desde pronto. Eu vou deixar bem claro que o Vitão fique feliz. Para que o Vitão fique feliz, né? Porque ele acabou de chegar aqui e viu esse novo formato, já chegou com uma cara de órgão genital aqui, que eu não posso falar devido ao quórum do nosso público, né? Então, muito obrigado pela audiência de sempre e bom final de semana para todo mundo aí com essas notícias, tirando a notícia do Viagra, algumas outras notícias boas e ruins aí. Então, é isso. Algum recado final, Matheus? Vai ser difícil ter um bom final de semana com essa última notícia aí. Essa do... É foda. Impactante. Como tem que fazer estoque. Comprar estoque de Viagra. E revender depois. Craquete no programa. Até mais. Tchau, tchau.